pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, e nós vimos nos 4 primeiros versículos, Jesus, ele ensinar a seus discípulos e a nós, através da oferta da viúva pobre. E nós aprendemos que tudo que temos pertence a Deus, e o nosso dever, como mordomos seus, é administrar seus recursos a nós confiados, de forma sábia, trazendo glória ao nome de Deus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Essa noite nós vamos iniciar o mais longo e famoso discurso profético de Jesus, é o conhecido discurso do Monte das Oliveiras, porque ele ensina a seus discípulos ali, sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, e Jesus vai responder as perguntas dos seus discípulos sobre o final dos tempos. Então, um discurso maravilhoso. Nós começamos hoje, essa noite, a partir do versículo 5 do capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Então eu vou apresentar para vocês o esboço dessa passagem, do sermão profético de Jesus sobre a sua segunda vinda. Lucas 21, de 5 a 38, nós dividiremos da seguinte forma: introdução, versículos de 5 a 7, aqui é onde as perguntas dos discípulos são feitas a Jesus, e então ele começa a partir do versículo 8, o seu discurso. De 8 a 19, encorajamentos, de 20 a 24, advertências, de 25 a 33, sinais, e de 34 a 38, perigos. É o que nós estaremos navegando nos próximos estudos do Evangelho de Lucas. Eu gostaria de ler para você Lucas 21, de 5 a 38, embora nós não vamos estudar todo o capítulo essa noite, mas para situar você sobre o que Jesus está falando. Vamos ler Lucas 21, versículo 5 até 38. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações.
Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Eu oro que o Senhor nos guie nesse tempo e que o Teu Espírito Santo ensine e ministre aos nossos corações com liberdade, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Jesus, que o Teu povo seja abençoado, que Satanás seja humilhado, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e vai completar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ver hoje somente a introdução, Lucas 21, de 5 ao 7, e o tema da mensagem é: haverá um fim para todo mal. Esse tema, haverá um fim para todo mal, é só para posicionar vocês e fazer com que vocês entendam mesmo que todo esse plano de Deus, né, em terminar o mundo, esse mundo que nós vemos, né, que nós conhecemos, faz parte do seu plano de redenção. Para Ele consumar esse plano de redenção que Jesus ele começou lá na cruz, né, nos garantindo vida eterna, todo que nele crê. Ele precisa redimir agora esse mundo, tudo que foi tocado e manchado pela rebelião e pelo pecado. Tudo isso, a ordem precisa acabar, né, se cumprir de forma que novos céus e nova terra surjam, né, para todos os que creem no Senhor. Então, na verdade, quando a gente fala do tempo do fim, para nós, os que creem, isso é uma grande esperança, né, uma grande alegria, porque a verdade é que nós já não aguentamos mais tanta injustiça, tanta coisa errada, de tanto ver o mal triunfar. E nós aguardamos, com tudo que está acontecendo no mundo, né, a prosperidade do ímpio. A gente anseia mais e mais por esse novos céus e nova terra. A gente anseia mais e mais por estar diante do Senhor, né, para sempre. E então, para nós é uma grande alegria poder meditar sobre essas coisas, nessas promessas que vão se cumprir, que vão se cumprir. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, ela se cumprirá, ela não passará. Muito bem. Então, agora é a vez dos discípulos de fazerem perguntas. Nós temos visto tantas pessoas fazerem perguntas e agora é a vez dos discípulos. E eles saem, então, do templo após o ensino sobre a oferta da viúva, eles vão ao Monte das Oliveiras e ali eles contemplam o templo, né, dos judeus ali. E os seus discípulos fazem 3 perguntas que é a base para o discurso de Jesus, esse que nós acabamos de ler. Eles vão perguntar quando o templo seria destruído, quais seriam os sinais da sua vinda e quais seriam os sinais do fim dos tempos. Então, eles pensavam, os discípulos, que essas 3 coisas aconteceriam do mesmo tempo. E Jesus vai explicar para eles que não é bem assim. O templo seria destruído logo, mas
para Jesus voltar, né, se tratando da sua segunda vinda, e o final, né, dessa era, o fim desse tempo, ia demorar um pouco. Então, esse texto aqui de Lucas, capítulo 21, você pode encontrar também em Mateus, capítulo 24 e 25. Aliás, ali é bem detalhado, Mateus ele conta pormenores, porque ele está explicando para os judeus. E em Marcos, capítulo 13 também. Antes de nós iniciarmos o versículo 5, eu quero ver a linha do tempo com vocês e pontuar alguns eventos proféticos, tá? Nós vemos aí, se você observar comigo, da esquerda para a direita, nascimento de Cristo, né? Deus em carne, salvação de Deus toca a terra para que o Senhor pudesse pagar na cruz pelos nossos pecados e assim, pela fé, nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Nós vemos depois o Pentecoste, que é quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, então a era da igreja começa, nós vemos os discípulos sendo cheios do Espírito, pregando, 3.000 almas se convertendo, e aí começa a era da igreja que vai até o seu arrebatamento. Quando o arrebatamento vai acontecer, eu não sei, mas eu sei dizer que não há mais nada a se esperar para que isso aconteça. Nenhuma profecia mais precisa ser cumprida para que o arrebatamento da igreja aconteça. E pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, a igreja pode ser tirada, arrebatada, para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, como a palavra de Deus fala. E aí, após o arrebatamento da igreja, se inicia uma era de 7 anos, um tempo de 7 anos de grande tribulação. E após esses 7 anos de grande tribulação, que é onde as taças e os selos e todo o julgamento de Deus vai cair sobre a terra, Jesus ele volta à terra junto com a igreja. Essa é a segunda vinda de Cristo, que você pode observar aí. E Jesus, então, começa um reinado na terra de 1000 anos, junto com a igreja. E isso, após esses 1000 anos, Satanás ele vai ser solto, que ele foi preso quando Jesus voltou à terra. E quando ele é solto, então, há uma grande rebelião, né? Muitos se voltam contra o reinado justo de Jesus, e aí serão exterminados. É o julgamento final que acontece, e após o julgamento final, a nova Jerusalém desce dos céus, né? Novos céus e nova terra, para sempre. Louvado seja Jesus por isso. Só dando um zoom aí no período dos 7 anos de grande tribulação, para você entender um pouco melhor. Então, há o arrebatamento da igreja, né? Observando novamente da esquerda para a direita. Eu acredito que a igreja não estará aqui, né, para ver o anticristo e Israel assinarem uma aliança. Você sabe que a nação de Israel, ela está ansiosa para voltar os sacrifícios no templo, está ansiosa para ter um novo templo, né? Tudo já está preparado, eles só precisam conseguir construir o templo, mas para isso eles precisam de um acordo de paz com os árabes. E isso, se você observar o que está acontecendo no mundo hoje, está muito, muito, muito próximo de acontecer. Israel será enganado. Só que no meio desses 7 anos de grande tribulação, né, depois dos 3 anos e meio, a Bíblia nos revela que algo terrível acontece. O anticristo ele vai quebrar a aliança com Israel e ele vai se assentar no Santo dos Santos, querendo ser adorado como Deus. E aí só então Israel desperta e entende que foi enganada. E então, a partir daí, uma grande perseguição contra Israel se inicia. E no final de 3 anos e meio, né, existe a batalha final, que é a batalha do Armagedon, quando Israel está prestes a ser destruída, dizimada totalmente como nação, e Jesus vem dos céus, e Israel reconhece o Senhor, se arrepende dos seus pecados e é salvo. Então Jesus começa esse reinado na terra, após essa segunda vinda. Então, só então nesse momento acontece ou acontecerá a segunda vinda de Cristo, tá bom? Para muitos cristãos, o arrebatamento, como nós cremos,
capela, o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos de grande tribulação. Isso significa que a igreja não estará aqui na terra. Isso não quer dizer que não haverão pessoas se convertendo, pessoas vão se converter durante a grande tribulação, mas a igreja, os salvos em Cristo, aqueles que creem no Senhor, até o momento do arrebatamento, eles não estarão na terra. Outros cristãos acreditam que a igreja só vai ser arrebatada no meio dos 7 anos da grande tribulação. Então, eles vão ver a Israel assinar o acordo de paz com o anticristo, vão conhecer esse homem no poder, e aí quando o bicho estiver pegando, então a igreja é arrebatada. E outros acreditam que é só no final desses 7 anos de grande tribulação que a igreja será arrebatada. Bom, não importa quando a igreja será arrebatada. Nós temos essa grande promessa. E a razão de nós crermos que será antes, há muitos versículos bíblicos que eu não vou passar com vocês nesse momento, mas depois sim, que suportam a ideia de que a ira de Deus, o julgamento de Deus não é para a igreja. Jesus ele já foi julgado pelos nossos pecados e ele não vai julgar o justo com o ímpio. Muito bem, então, após falar esses eventos proféticos aí, animar um pouco você, vamos lá, Lucas capítulo 21, versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse. Então, pensando aqui na primeira parte do versículo 5, eu quero que você se transporte comigo até o Monte das Oliveiras nesse momento. Naquele dia, ao final daquele dia, quando Jesus já estava fora do templo com seus discípulos, assentado no Monte das Oliveiras, e eles contemplavam aquele templo glorioso, aquela estrutura fenomenal, lindíssima, encantadora aos olhos dos homens. E os discípulos, eles comentam, como esse templo é lindo. Eles estavam encantados, maravilhados com o templo, porque o templo, como diz o versículo, era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Então, muitos ricos, como a gente viu no estudo passado, davam muito dinheiro ao templo e para manter o templo. E esse templo que a gente está falando não é o templo de Salomão, o templo de Salomão foi destruído pelos caldeus no começo do século 6. Esse templo da época de Jesus foi o mesmo templo construído por Esdras e Zorobabel após o retorno do exílio da Babilônia, no final do século 6. Você lê isso em Esdras, capítulo 6, versículo 15. Mas esse templo que Esdras construiu, ele foi muito melhorado, ele foi amplamente melhorado pelo rei Herodes, da época de Jesus. Herodes, ele expandiu, ele melhorou esse templo, porque ele não era judeu, ele era idumeu, e para comprar os judeus, ele investiu no templo dos judeus, e aí ele fez coisas maravilhosas, algumas informações, esse templo foi renovado totalmente por Herodes a partir do ano 19 a.C., com uma estratégia de ganhar simpatia do povo, político sabe como comprar o povo, e aí então eles, só que não foi só isso, Herodes ele treinou cerca de 1.000 sacerdotes como pedreiro, para poder trabalhar na obra do templo, e fazer com todo o zelo religioso possível. Então tudo era impecável, maravilhoso, muito bem feito. E essa obra, ela durou até 63 depois de Cristo, então foram mais de 80 anos de construção. Falam que obra de igreja demora mesmo, e do templo demorou bastante, mas ficou uma coisa impressionante, e é interessante que ele terminou cerca de 7 anos antes de ser destruído. Que coisa mais maluca, pensar nisso, não é verdade? Bom, então esse templo ele ocupava uma área de 400 por 500 metros, sendo todo revestido em ouro e prata. Imagina, 400 por 500 metros quadrados, revestido de ouro e prata.
Algumas dessas grandes pedras podem ser vistas hoje no que a gente chama de Muro das Lamentações, mas essa não era a parte do templo em si. O templo em si, como Jesus falou, não sobrou pedra sobre pedra, mas essa era a parte da estrutura externa do templo. E é tudo que eles têm, né? Até esse tempo. Desse tempo. E o templo ele não era só grande, ele era muito bonito. O próprio Herodes ele ofereceu ao templo uma videira de ouro, prestem atenção nisso. Ele ofereceu como uma dádiva, um presente, uma videira de ouro como obra de arte, e cada um dos cachos dessa videira era da altura de um homem. E cada uva desse cacho do tamanho de uma melancia de ouro maciço. Que loucura, meu Deus! Então, era um templo, assim, que eles se orgulhavam, eles tinham um grande orgulho do templo. E não só isso, né? O historiador judeu, que não é cristão da época de Jesus, Joséfo, ele faz uma descrição em relação às pedras que adornavam o templo da seguinte forma: tudo que não era revestido de ouro era do branco mais puro. Então, tudo aquilo que não era ouro e prata tinha o mármore, né? E era tão brilhante esse branco puro que chegava a ofuscar com o brilho do sol. E as pessoas que viajavam ao olhar esse templo, elas pensavam que ele estava coberto de neve ao longe, né? De tão lindo que era o visual dele. Bom, esse templo, ele era o centro da vida dos judeus, era o orgulho dos judeus. O templo, ele era tão venerado pelos judeus que em Mateus 23:16 fala que era costume jurar pelo templo. Então, ninguém jurava pela mãe mortinha naquela época, mas se jurasse pela mãe mortinha não valia nada, né? Mas se jurasse pelo templo, aí era verdade. Aí sim podia, porque jurou pelo templo. E falar contra o templo era considerado a pior das blasfêmias. Atos 6:13. Então, não se podia falar contra o templo. Tamanha reverência eles tinham com o templo, né? Então, com tudo isso, Jesus nunca hesitou em falar que ele era maior que o templo. Em Mateus 12:6 a gente vê isso com clareza. Para muitos judeus naquele dia, o templo ele se tornou, irmãos, com toda essa veneração, um ídolo. Um ídolo. As pessoas adoravam mais o templo do que a Deus. Elas estavam muito mais ligadas ao templo do que a Deus. E isso é algo sério. Eu penso que num momento como esse que nós vivemos, que nós não podemos nos juntar no templo, a gente pensa na quebra de toda a religiosidade a princípio, porque nós aprendemos e somos forçados a exercer o nosso cristianismo, o nosso sacerdócio real em casa, na vizinhança, na sociedade, como deve ser. É claro que a gente tem que orar para a gente se reunir o mais rápido possível, porque ovelha anda em rebanho. Então, nós queremos orar para que a gente possa viver, adorar o Senhor juntos novamente. Mas é um momento de reflexão, né? Uma oportunidade como essa, da gente ver, avaliar quão religiosos nós talvez estejamos nos tornando ou não. Então, é algo interessante. E como todo ídolo, né, que ocupa o lugar de Deus, Deus teve que tirar esse ídolo deles para que eles pudessem se voltar a Deus. E não é diferente com a gente. Qualquer coisa, ainda por muito boa, né, ainda que seja dada por Deus, se essa coisa ocupar o lugar de Deus, né, o primeiro lugar no nosso coração, Deus vai ter que colocar a sua mão. Deus vai ter que tirar muitas vezes isso, para que a gente seja salvo, para que a gente volte para Deus, para que a gente não se perca na nossa adoração. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, 4 delas apenas. Aí está o templo, né? Isso aqui é só uma foto, mas dá para ter uma ideia de como era esse templo, né? O que os discípulos estavam olhando quando eles estavam falando com Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, nos fala que era Pedro, Tiago, João e André que estavam com Jesus, e eles estavam contemplando esse monumento aí colossal, que era o templo, o segundo templo, ou chamado Templo de Herodes. Você vê que tem uma outra perspectiva
na foto 2. A foto 3 mostra o santuário, o pátio das mulheres, que era até onde as mulheres podiam ir, né? Não era só que tinha mulheres lá, mas as mulheres só podiam chegar até ali. Eu penso nessa obra que Jesus fez em trazer as mulheres ao Santo dos Santos, né? E o pátio dos gentios, que era onde acontecia toda aquela feira, aquele comércio que os líderes religiosos faziam para vender seus animais para as pessoas que iam adorar a Deus. Aí na última foto você vê com mais detalhes o pináculo do templo, os pátios, o pórtico de Salomão, e depois você pode ver com mais calma aí. E a última foto é uma foto do Muro das Lamentações. Você veja que eles estão ali orando, é o que existe dessa infraestrutura desse templo hoje. Essa parede aí, onde os judeus oram, né, os homens, eles têm que usar esse kippah, na cabeça, né, tem que estar com a cabeça coberta. Eu estive lá em 2004, é maravilhoso estar pisando numa terra que é cenário de eventos bíblicos, mas é muito triste olhar como esses homens, eles oram e oram e oram virado para esse muro. É uma coisa muito morta, né? Muito triste, muito vazia. É uma religiosidade muito vazia, né? E é uma pena que tudo isso foi porque eles rejeitaram o Messias prometido por Deus. Isso é muito triste. Versículo 6, Lucas capítulo 21, versículo 6. Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então Jesus fala, ele responde a esse comentário dos seus discípulos sobre o monumento, né, do templo, quão adornado, quão belo o templo é. Jesus fala, isso aí que vocês estão vendo, Jesus dá uma informação tremenda. Ele fala, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então essa afirmação de Jesus, ela cai como uma bomba nos ouvidos dos seus discípulos. Então todo o orgulho de Israel ali, né, está ameaçado. Jesus está falando que vai acabar. E essa palavra que Jesus deu, essa profecia que Jesus falou, se cumpriu 40 anos depois de Jesus ter dito isso. No ano de 70 depois de Cristo, os judeus eles tentaram se rebelar contra Roma para conseguir a independência de Israel. E eles resistiram, né, nessa rebelião por alguns anos, mas chegou o momento, né, no ano 70, em que Roma ela cerca e eles ficam privados, né, de tudo. Eles não podem sair de lá, seus recursos se esgotam. E aí, finalmente, os romanos entram e destroem tudo. Eles praticamente dizimam toda a população em Jerusalém. Quase todo mundo é morto. Alguns últimos, né, que estavam ainda lá, eles tentaram se refugiar no templo, né? Nada é mais forte do que o templo, e aí eles se refugiaram no templo. E o que aconteceu? Diz a história que um dos soldados, né, talvez acidentalmente, talvez propositalmente, ateou fogo no templo. E aí o fogo consumiu todo aquele templo, de forma que o ouro derreteu, né, entre as fendas das pedras, das rochas, e os romanos tiveram que tirar pedra sobre pedra para raspar o ouro, e realmente, né, não ficou pedra sobre pedra, porque além do templo ser destruído, para tirar todo o ouro das pedras, eles tiveram que desmontar pedra sobre pedra. E a situação foi tão terrível que eles até salgaram a grama para que nunca mais voltasse a crescer naquele lugar. Então, algo terrível aconteceu, né? Jerusalém foi cercada e destruída pelos romanos no ano 70, assim, exatamente como Jesus havia falado. E, irmãos, é claro que a gente sabe que tudo poderia ser diferente se eles reconhecessem Jesus como Senhor e Salvador, mas não foi o que aconteceu.
Em Lucas, capítulo 21, versículo 7, os discípulos então fazem uma pergunta muito lógica, né? Depois de ouvir essa declaração bombástica, essa profecia, eles perguntam, mestre, perguntam eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Nós lemos em Lucas 2 perguntas, mas Mateus nos esclarece que foram 3, né? Eu vou ler Mateus 24, 3 para você. Diz lá, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então eles querem saber quando que o templo vai ser destruído, quando que Jesus volta e quando que o fim dos tempos vai acontecer. E aí nessa pergunta, após essa pergunta, começa então o discurso, né, o maior discurso profético de Jesus sobre o final dos tempos e a sua segunda vinda. E nós vamos estudar aos poucos esse sermão, que é longo, mas antes eu quero encorajar novamente você a ler esse capítulo junto com Mateus 24 e 25 e Marcos 13, para que você tenha uma noção completa, né, sobre o que Jesus está falando. E duas citações eu quero ler para você. Spurgeon, ele diz o seguinte, nós devemos considerar o cerco de Jerusalém, a destruição do templo, como uma espécie de ensaio do que ainda está para acontecer. Então, vários estudiosos bíblicos, eles relatam o seguinte, que o que aconteceu em Jerusalém com a destruição do templo, né, da cidade, do templo, é uma figura, né, um exemplo daquilo que vai acontecer com o mundo, né? E Paul também, né, um estudioso comentarista bíblico, ele fala, assim como os sinais vistos antes de Jerusalém ser destruída serão vistos antes do grande e terrível dia da vinda do nosso Senhor para julgar o mundo. Então, tudo isso serve para nós como um exemplo, né, uma ilustração do que vai acontecer. Quando os discípulos falam, eu quero só enfatizar algumas coisas finais hoje, que é importante para a gente nesse momento. Quando os discípulos perguntam ou pedem sinais sobre esses momentos, Jesus ele fala sobre Mateus 24:15, né? Mateus 24:15 nos fala que Jesus conta do grande sinal. Haverão vários sinais, mas esse é o grande sinal de que o final está próximo. É claro, esse final, né, quando você lê Mateus, você vai entender melhor que Jesus está se referindo a Jerusalém, ao povo de Israel, à nação de Israel. Mas por quê? Porque Israel, porque para nós, igreja, nós sabemos que para o arrebatamento da igreja, não existe sinal mais, né? Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Então, para nós, tudo que está acontecendo para nós é assim, pode ser agora, pode ser antes desse culto acabar, pode ser daqui a 5 minutos, né? Pode ser a qualquer momento, tá? Mas é importante entender que para o judeu, Jesus ele deu um sinal muito claro desse fim. E aí, quando a gente lê em Mateus 24:15, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, esse sacrilégio terrível, né, a abominação da desolação, vai ser quando o anticristo, né, entrar nesse templo que vai ser construído, nesse novo templo, nesse terceiro templo que vai ser construído para os judeus, e se assentar no Santo dos Santos, né, no lugar santíssimo, e querer ser adorado como Deus. Vai ser então quando os judeus vão abrir os olhos e fugir, né? Eles vão entender que foram enganados. E esse é o grande sinal, do fim, que Jesus deixa muito claro para eles. A gente vai falar mais detalhadamente sobre esse evento. Mas algumas coisas importantes nesse discurso para a gente guardar no nosso coração. Jesus, ele
ele prediz o fim de todo mal, o fim de toda injustiça, da realidade do ímpio ser solto, do justo ser preso, do trabalhador ser impedido de trabalhar, mas o bandido não ter preocupação nenhuma por parte das autoridades. Então, todo esse caos que a gente tem visto, tudo isso que está acontecendo, esse vírus, né, esse Covid e todas as suas mutações, assim como a fome, as guerras e todo o mal, Jesus ele deixa claro para a gente que a gente não tem que se preocupar com isso. Ele fala lá para os seus discípulos, olha, vão vir dias muito difíceis, né? Vocês, falando para eles, vão passar por muitas coisas, e falando para a igreja ao longo dos séculos, que a gente seria perseguido sim, mas que a gente não deveria se preocupar com isso. A gente vai passar por aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e Ele está conosco. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona, Ele sempre nos dá a força que nós precisamos para o momento que nós estamos passando. Então, esse caos hoje, na área da saúde, na política, na economia, na sociedade, com a imoralidade e tantas coisas, né? Devem nos fazer nos voltar mais para Deus, devem nos fazer buscar a Deus. Eu creio que o desejo de Deus, e eu penso isso muito claramente, muito forte no meu coração, a palavra de Deus para a igreja, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E eu acredito nisso, igreja, eu acredito que esse é o momento de nós buscarmos a Deus, esse é o momento de nós orarmos, é o momento de nós levantarmos a cabeça, porque a nossa redenção está próxima, nós veremos o Senhor face a face logo, porque esse mundo, tudo que está acontecendo nesse mundo, só nos leva para mais perto do Senhor. A linguagem que Jesus usa nesse discurso nos lembra de algumas passagens do Antigo Testamento, por situações semelhantes com a que a gente está passando, e eu quero ler para vocês e vocês vão entender. Algumas só. Jeremias 34:17 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor. Pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. E isso aconteceu com Jerusalém, por ter abandonado o Senhor. E Jerusalém é um exemplo para o mundo do que para nós, do que nós não devemos fazer, né? Jerusalém, digo Israel. Nós não podemos e não devemos abandonar o nosso Deus. Eu sei que haverá, e esse momento está acontecendo uma grande apostasia, né? Muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, abandonando a sua fé, mas nós não devemos nos abalar. Não devemos nos abalar. Tudo isso já era previsto. Isaías, capítulo 8, versículos de 19 a 22. Quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos, e murmurem encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra, quando estiverem famintos ficarão irados, e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Esse fim é o resultado, se você olhar aí em cima, de todos que se afastam do Senhor e procuram outros deuses. E aqui ele fala que o povo estava se voltando a espíritos, a encantamentos, recorrendo a deuses e aos mortos em favor dos vivos. Então, quando as pessoas elas deixam o Deus, único e verdadeiro Deus, para buscarem outras coisas, elas estão completamente perdidas, e o final delas é cada vez mais trevas. E quando diz aqui, quando você vê isso, responda à lei e aos mandamentos, é como se Deus estivesse falando para a igreja hoje: olha, falem para essas pessoas que só Jesus salva.
é hora da igreja se levantar em obediência ao Senhor e levar o amor de Deus. Eu digo isso em compaixão com os que sofrem. As pessoas, nós vivemos um momento de tantas perdas, todo dia são perdas, e as pessoas estão buscando os mortos, elas estão buscando consolo em mediunidade, em espiritismo, em tantas coisas que não é o Deus verdadeiro, que não é a palavra de Deus que traz esperança, e nós não podemos nos calar. Eu sei que às vezes a gente quer ser, a gente quer agradar mais as pessoas do que a Deus, e a gente não sabe o que falar muitas vezes, mas ore a Deus, peça para o Espírito Santo de Deus te encher do amor dEle, da compaixão dEle, de forma que você possa ministrar honestamente as pessoas, falar a verdade em amor. As pessoas precisam serem despertas nesse tempo, ou pode ser tarde demais, irmãos. Em Isaías capítulo 13, versículo 13, a gente lê: por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Louvado seja Deus, irmãos, que o fim de todo mal está próximo. Satanás, né, e todos os demônios, né, eles terão um fim que merecem, o lago de fogo. E isso vai acontecer. Esse dia já está decretado pelo Senhor Jesus. E isso vai acontecer. Então esse fim, ele tem que acontecer. Essas coisas precisam, esse tempo precisa passar. 2 Crônicas 15, versículos 2, de 6 a 7, a gente lê: ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E novamente, irmãos, não desanimem quando vocês verem tanta calamidade, né, tanto mal, tanta perversidade. Seja forte, né? O Senhor está voltando, né? Isso tudo terá um fim. Jesus não deixou seus discípulos enganados, sozinhos ou no escuro. Jesus, ele sempre fala para nós quais são seus planos. É como um amigo que conta a outro amigo o que vai fazer. E louvado seja Deus e Jesus por ser nosso amigo, por nos revelar o seu coração, por nos querer tão bem e nos preparar para a gente poder viver para a glória dEle e fazer a vontade dEle. Jesus diz nesse discurso que Ele vai nos ajudar a tornar seu reino conhecido por todo o mundo, antes que o fim também venha. E Ele promete voltar com poder e grande glória. E todas essas promessas, elas são para nós hoje que cremos nele. E para concluir, eu quero encorajar você com alguns versículos de 2 Pedro, capítulo 3. Diz assim, 2 Pedro 3,9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus não volta logo? Que Ele espera pacientemente que todos se arrependam e voltem seus corações para Ele. 2 Pedro 3,11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Viva de maneira santa e piedosa. Irmãos, então olha só, essa é a pergunta que o Senhor nos faz essa noite. Diante de tudo que está acontecendo, que tipo de pessoas Deus espera que nós, os que creem, sejamos? Pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Novamente eu repito: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E piedosas, pessoas que temem a Deus, que temem a Deus. Analisa o seu coração, né, se você está se desviando do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o que nos guarda do mal, nos faz evitar os caminhos tortuosos.
que infelizmente a igreja tem perdido nos últimos dias. Em 2 Pedro 3,17 diz: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Essa é uma advertência do Senhor para nós, igreja, né? Não se compare aos que não têm princípios morais, né? Busque a Deus, se aproxime de Deus, permita que a comunhão com Deus, né, possa transformar seu coração, afiar o seu caráter e transformar a sua vida, suas escolhas, seus pensamentos, suas decisões. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Não perca a sua firmeza e caia. E 2 Pedro 3,18, finalmente, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, isso é o que o Senhor tinha colocado no meu coração para entregar para vocês essa noite. Espero que vocês tenham sido encorajados e se preparem, né, para a gente poder mergulhar no discurso maravilhoso de Jesus sobre o final dos tempos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua presença, Senhor, nesse lugar, em cada lar. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos aguardar, ó Deus, ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O Senhor conhece os que em Ti confiam, Senhor, e esses não serão envergonhados, diz a Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, enquanto muitos podem rir hoje, Senhor, das promessas que não se cumprem, Deus, nós sabemos, Senhor, que tudo tem o seu tempo, que tudo tem um tempo perfeito debaixo dos céus, Senhor. E que nós, como igreja do Senhor, possamos aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo agora, para testemunhar do Teu amor, Senhor, para orarmos, ó Deus, e nos aproximarmos de Ti. Eu oro, meu Deus, manifesta a Tua glória, Deus, e nos enche a Tua igreja com o Teu Santo Espírito, Deus. Nos dá o poder do alto para testemunhar o Teu amor. Confirma com sinais e maravilhas, Senhor, porque estamos vivendo esses tempos, Senhor, difíceis, Pai. Abre os olhos dos que estão dormindo, Senhor. Desperta o que dorme, Senhor, e salva muito, Senhor. Salva essa nação, salva essa cidade, Senhor. Nos faz brilhar a Tua luz, Senhor. Esse é o nosso clamor. Nós oramos em fé e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.